Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de Excel e imagino que você deve estar curioso para saber o porquê dessa calculadora aqui na planilha que nós estamos utilizando hoje. E essa, para quem não conhece, é a HP12C, é uma calculadora específica da área financeira, normalmente para quem trabalha com contabilidade, tesouraria ou coisas desse tipo. Então é uma calculadora normalmente utilizada para realizar alguns cálculos mais sofisticados, como depreciação, amortização, tabela price e coisas do tipo. Bom, o tema da nossa aula hoje é o seguinte: eu vou trazer hoje para vocês as principais funções dentro aí da área financeira. Então, assim, não sei se você sabe, mas o Excel possui 476 funções. E se a gente vier aqui na parte de fórmulas, tá? No menu aqui, fórmulas, na parte aqui de biblioteca de funções, a gente tem 12 grupos, né? A gente tem aqui 12 categorias. São funções financeiras, de lógica, texto, data e hora, e assim sucessivamente. E se você vier aqui especialmente na parte de funções financeiras, a gente vai ter um grupo aqui com muitas funções dessa área. Então, o meu objetivo hoje aqui é te mostrar quais são as principais funções, ou pelo menos as funções mais básicas para quem está começando, ou para quem tem interesse em seguir carreira na área financeira, contas a pagar, contas a receber, tesouraria. Ou mesmo que você não tenha interesse em seguir carreira na área financeira, eu te garanto que você vai conseguir gerar proveito dessa aula, porque de fato eu vou trazer alguns exemplos do dia a dia, algumas coisas reais para que a gente possa estar trabalhando especialmente aí nessa aula. Claro que a gente vai estar fazendo isso dentro do Excel. Então assim, eu quero deixar muito claro que eu não vou me aprofundar, eu não vou entrar a fundo nos critérios da área financeira. Então, o meu objetivo é apenas apresentar para vocês o conceito básico, né, despertar esse interesse em vocês, e quem tiver essa pretensão e buscar mais a fundo dentro do que eu vou estar mostrando para vocês. Tudo bem? Então, deixando bem claro que eu não vou estar me aprofundando, vou estar mostrando apenas o essencial a respeito aí de algumas funções financeiras dentro do Excel. Para poder resumir aqui, de fato, que a gente vai estar trabalhando, eu selecionei aqui essas funções que eu acredito serem essenciais para quem está iniciando. Então é o seguinte, a gente vai ver aqui o VP, que é referente ao valor presente. Como assim, Marco, valor presente? Então, se a gente pensar, por exemplo, no empréstimo, o valor presente seria o valor que você está pegando hoje. Se a gente pensar no investimento, o valor presente é o valor que você está investindo a partir de hoje. Enquanto que o VF é referente aqui ao valor futuro. Então você vai observar que a gente vai ter essas siglas, e essas siglas é o motivo que a gente faz o reconhecimento de cada um desses itens. Então lá na HP12C, ou mesmo aqui no Excel, a gente vai precisar ter conhecimento aqui dessas siglas. Então o VF é referente ao valor futuro. Então se a gente pensar em empréstimo, é o valor que você vai pagar lá na frente. Se a gente falar de investimento, é o valor que você vai resgatar lá na frente. NPR referente aqui ao período, então período que esse dinheiro vai ficar aplicado. Pagamento são os valores de pagamento, então quando você faz uma compra parcelada, cada uma dessas parcelas que você vai pagando é considerado aqui como pagamento. Aqui a gente vai ter a taxa de juros, então pode ser ao mês ou pode ser ao ano. Para a gente poder simplificar, a gente vai trabalhar sempre ao mês. E a gente vai ter aqui também o tipo, onde pode ser no início ou pode ser no fim de um período. Para poder simplificar, a gente sempre vai trabalhar aqui com a opção 2, que é referente aí ao fim do período. E aí tem uma outra regrinha que mais adiante eu vou estar explicando para vocês. Então, para isso, eu vou vir aqui na minha planilha. Essa planilha vai ficar disponibilizada para que vocês também possam utilizar. Inclusive, quem tiver computador, sugiro fortemente que você coloque em prática o que eu vou estar te mostrando hoje. Então, se você já precisou fazer algum tipo de conta nesse sentido que eu apresentei para você, com certeza, hoje eu vou estar te mostrando uma das formas mais simples que eu já fiz esse tipo de cálculo, utilizando, é claro, aí os recursos do Excel. Então é o seguinte, para você poder calcular o valor presente de uma aplicação ou o valor presente aí de um empréstimo, você precisa seguir uma fórmula. Então, se você for fazer isso daqui à mão, você precisa de uma fórmula para que você possa realizar esse cálculo. Então, nesse exemplo aqui do valor presente, eu vou ter que pegar o valor futuro, dividir por 1, mais a taxa sobre o período. Então, não vou entrar aqui tanto num aspecto matemático, mas aqui é só para poder apresentar para vocês, para que eu possa demonstrar como que a gente vai estar fazendo isso, especialmente dentro do Excel. Então, se a gente fosse fazer isso na mão, a gente teria que seguir aqui essa fórmula, e aí a gente poderia utilizar aqui como recurso, como ferramenta, HP12C para estar realizando esse cálculo. Além disso, eu falei para vocês que é o seguinte, a gente vai ter a taxa ao mês ou a gente vai ter a taxa ao ano. Então a gente precisaria aqui também, se fosse o caso, fazer uma equivalência de taxa, deixando ela proporcionalmente com
o período. Bom, para poder simplificar, o que eu fiz? Eu montei aqui uma planilha com várias situações do dia a dia para que a gente possa analisar individualmente cada uma delas e vocês compreenderem como que a gente pode aplicar isso na prática. Então, assim, presta muita atenção nessa aula, porque eu garanto para você que vai valer a pena, vai ser muito simples o que eu vou mostrar. Então, assim, eu vou começar do zero, você vai ver que eu vou lançar todos os valores, e aí eu gostaria que você estivesse me acompanhando, e mais uma vez, quem tiver computador, coloca isso em prática. Não deixa para depois, senão você vai esquecer. Se você estiver me assistindo só pelo celular, tudo bem, vai me acompanhando e vai fazendo aí as suas anotações. Bom, então é o seguinte, vou aqui para o primeiro exemplo. Então, ó, em uma aplicação, desejo resgatar R$ 10.000. Sabendo-se que o tempo dessa aplicação será de 12 meses, a uma taxa de juros de 0,7% ao mês, qual capital devo aplicar? Então, ó, a gente tem aqui essa situação problema, onde a gente tem todas as informações, e eu vou utilizar aqui essa tabelinha como referência para poder fazer todos esses lançamentos. Então, ó, o capital aqui que eu desejo resgatar, ou seja, o montante que eu desejo acumular dentro desse período é de R$ 10.000, ok? O prazo que ele vai ficar aplicado vai ser de 12 meses e a taxa que foi atribuída é de 0,7%. E você deve estar pensando, poxa, mas como é que na prática eu vou capturar essas informações? Aqui é muito simples, né? Então é só você pensar no valor que você deseja resgatar. Se a gente fosse pensar hoje, eu quero resgatar R$ 10.000 daqui a 12 meses. E aí o banco, a corretora, dependendo de onde você for investir aqui nesse exemplo, ele vai te passar a taxa daquele fundo. Então vamos imaginar que essa taxa é de 0,07% ao mês. Então aqui a gente vai descobrir agora, através das funções financeiras, qual que é o capital que deve ser aplicado. Para isso, nós iremos utilizar aqui o VP, que é referente ao valor presente. Ok? Então VP referente ao valor presente, a gente vai descobrir aqui qual que é o capital que precisa ser aplicado nesse momento. Por que eu te falei que, do meu ponto de vista, é muito mais simples você operar isso dentro do Excel? Se você fosse fazer isso daqui à mão, você precisaria seguir aqui essa fórmula para que você pudesse chegar aqui nesse valor. Enquanto que no Excel, quando você digitar aqui o nome da função, o que vai acontecer? Ele vai te trazer aqui na sintaxe o passo a passo que você precisa seguir para poder chegar nesse resultado. Então é só você ir montando aqui a equação. E olha como vai ser simples. Então, ó, a primeira coisa que eu preciso colocar é a taxa. Então o que eu faço? Seleciono a taxa. Feito isso, ponto e vírgula, aí ele vai me pedir aqui o período. Por quanto tempo vai ficar aplicado esse dinheiro? Vou selecionar aqui os 12 meses. Ponto e vírgula. Aí ele vai pedir aqui o valor de pagamento. Nesse caso, eu estou falando que eu quero resgatar 10.000 no período de 12 meses. Ou seja, não vai ter nenhum aporte mensal. Ou seja, não vou estar fazendo nenhuma aplicação mensalmente. Então, se eu não vou fazer, simplesmente eu vou ignorar aqui essa informação. Aí ele vai me perguntar qual que vai ser o valor futuro do resgate. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui os 10.000. Ponto e vírgula. Aí ele vai perguntar, tá, você quer saber isso no final do período ou no começo do período? Então, eu vou selecionar aqui no fim do período, que vai ser a opção 0. Fecho parênteses e dou Enter, ok? Então, ó, deu aqui o valor de R$ 9.916,38. Dois ajustes que eu gostaria de fazer aqui. Primeiro que é o seguinte, aqui na hora de selecionar o tipo, ele mostrou duas opções. Então, ele mostrou a opção 0 e a opção 1. Então, 0 é referente ao fim do período, 1 é referente ao começo do período. Então, só ajustando aqui na minha anotação, na verdade, ficaria assim, ó. Então, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 1, ok? Bom, e uma outra observação, você viu que aqui o valor ficou negativo. Então, isso aconteceu por quê? Presta muita atenção no que eu vou te falar. Seguinte, toda vez que você estiver operando qualquer função financeira e você tiver o valor presente e o valor futuro, os dois não podem ser positivos ou os dois não podem ser negativos. Porque se isso acontecer, sempre o resultado vai ser negativo. E nesse caso aqui, não pode ficar negativo porque é o valor que você vai aplicar a partir de hoje. Então ele tem que ficar positivo. Então como que você vai ajustar isso aqui facilmente? Muito simples. Você vai clicar duas vezes aqui dentro dessa célula. O valor presente nesse caso aqui, ó, o valor futuro aqui nesse caso é a célula C6, aí é só você colocar aqui um sinalzinho de menos. Vou dar Enter e aí você vai ver que o valor ficou positivo. Então, ó, só resumindo para ficar muito claro,
toda vez que você tiver o valor presente e o valor futuro numa equação, um precisa ser positivo e o outro precisa ser negativo. Se você colocar os dois positivo, o resultado vai ser negativo. Da mesma forma, se ambos forem negativos, o resultado vai ser negativo. Então, um precisa ser inverso ao outro. Lá na HP12C, que é a calculadora que eu apresentei para vocês, tem um comando que você dá para que isso não aconteça, enquanto que aqui no Excel você vai precisar fazer aí esse procedimento. Então, de uma forma muito simples, a gente chegou aqui no valor que precisa ser aplicado inicialmente para que a gente possa chegar aqui nesse valor, ok? Bom, aí seguindo aqui, nós vamos ter aqui mais uma situação em que diz o seguinte: deseja-se fazer uma aplicação de R$ 4.500, então já vou lançar aqui, ó, então capital R$ 4.500 por 6 meses, então ó, prazo 6 meses, a uma taxa de 0,87% ao mês. Então, ó, 0,87% ao mês. Qual será o montante do resgate? Então, estou aplicando hoje 4.500, vou deixar esse dinheiro aplicado por 6 meses, a uma taxa de 0,87%, eu quero saber quanto que eu vou resgatar lá na frente. Nesse caso aqui, já que eu estou falando de uma informação futura, nós estamos se referindo ao valor futuro, ok? Então, nós estamos se referindo aqui ao valor futuro. Mais uma vez, escrevi aqui o nome da função, o Excel vai me trazer aqui a sintaxe e é só ir montando aqui a equação. Então, ó, vou selecionar aqui a taxa, ponto e vírgula. Aqui, ó, inclusive, uma observação, normalmente, ele vai pegar só o nome da célula. Aqui, de fato, eu não sei porque que ele está mostrando planilha 1, né? Ele está mostrando planilha 1 em tudo aqui. Acho que porque eu talvez tenha mudado de planilha na hora que eu estava operando. Mas aqui, normalmente, ele vai mostrar só o nome da célula, tá? Então, ó, taxa, ponto e vírgula, período, 6 meses, ponto e vírgula, valor de pagamento, não vai ter aporte mensal, né? Não vou fazer nenhum investimento mensalmente, então eu vou ignorar essa informação. Para ignorar, é só você deixar vazia, aí você pressionando ponto e vírgula, ele vai entender que você quer vir aqui para o valor presente. Vou selecionar aqui o valor presente, então ó, agora que você já sabe dessa regrinha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o sinal de menos, e aí eu vou selecionar aqui o valor de 4.500. Então, ó, então o valor futuro ficou positivo e o valor presente fica negativo. Ponto e vírgula, e aí eu vou pedir aqui no fim do período, tá? Que vai ser a opção 0, fecho parênteses e dou Enter. Então, ó, o valor que eu vou resgatar dentro aqui dessas condições é de R$ 4.747, ok? Aqui, ó, eu coloquei uma função que é a fórmula texto, onde ele mostra exatamente a fórmula que foi utilizada aqui. Então, isso aqui é legal, ó. Você viu que se eu clicar aqui 2 vezes, ele mostra exatamente qual que é a fórmula que está sendo utilizada, tá? Então é legal porque você consegue utilizar como consulta para saber qual foi a função utilizada aqui dentro dessa célula, beleza? Bom, na sequência, a gente tem aqui a seguinte situação. Aplicou-se 50 mil a uma taxa de 1,20% ao mês. Sabendo que o resgate será de R$ 58.027,04, por quanto tempo o capital deverá ficar aplicado? Tá? Então, ó, vou lançar aqui o capital inicial, que foi aplicado, R$ 50 mil, a taxa 1,25% ao mês, e o montante que eu desejo resgatar é de R$ 58.027,04. Agora, o que eu quero saber é o prazo, tá? Quanto tempo eu preciso deixar esse dinheiro aplicado a essa taxa para ter esse rendimento? Ok? Então, nós vamos utilizar aqui a função NPE, que é referente aí a período, tá? Bom, vou selecionar aqui a taxa, ponto e vírgula, não tem o aporte mensal, então vou ignorar essa informação, ponto e vírgula, o valor presente eu vou colocar aqui negativo, então vai ser aqui 50 mil, ponto e vírgula, o valor futuro fica positivo, ponto e vírgula, fim do período. Fecho parênteses e dou Enter. Então, ó, ele me fala que eu precisaria aqui de 12 meses. E o legal é que uma vez que está feito isso daqui, eu posso mudar qualquer uma dessas variáveis. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu começar aqui ao invés de 50 mil, se eu começar aqui com 40 mil, então, opa, coloquei aqui 400 mil. Ó, então, 40 mil, eu vou precisar aqui de 30 meses. Mas se eu conseguir uma taxa de rentabilidade melhor, então, em vez de 1,25, vim para 2,75. Então, ó, já vou precisar de 14 meses. Mas se eu mudar aqui o montante que eu desejo resgatar, se eu colocar aqui 55 mil,
Então, se eu colocar 55 mil, né, então ele me dá aqui o período de 12 meses. Então, é legal que uma vez feito, fica no piloto automático, eu posso mudar qualquer uma aqui dessas variáveis, ok? Bom, agora eu tenho aqui uma outra situação, diz o seguinte: uma pessoa irá comprar um produto de 3.280 que será pago em 12 parcelas com juros de 1,18% ao mês. Qual o valor de cada parcela, caso o cliente opte pagar a primeira parcela após 30 dias da data da compra? E qual o valor das parcelas se optar por pagar, inclusive está faltando aqui um R, né? E qual o valor das parcelas se optar por pagar a primeira parcela no ato da compra? Então, vou resumir aqui para vocês. É o seguinte, aqui eu tenho duas situações. Então, pensa numa compra no valor de 3.280 que vai ser pago em 12 parcelas com essa taxa de juros de 1,18%. O que ele quer saber aqui é qual que vai ser o valor da parcela se a pessoa pagar a primeira parcela antecipada, né? Então ela já paga a primeira parcela no ato, e qual que vai ser a diferença se ela pagar a primeira parcela daqui a 30 dias. Só que tu precisa deixar uma coisa muito claro. Aqui a gente está falando de uma compra que tem juros. Não é aquela compra que às vezes você vai comprar um celular nas Casas Bahia, no Extra, e aí você faz uma compra que não tem juros, né? Você parcelou lá em 10, 12 vezes e essa compra não tem juros, tá? Então aqui a gente está falando de uma compra que tem juros. Então o que a gente precisa descobrir é qual que vai ser a diferença aí no valor final. Então é o seguinte, vou colocar aqui o preço, tá? 3.280, o prazo de 12 meses, tá? E a taxa de 1,18%. Nesse caso, toda vez que a gente estiver falando de parcelamento, né, de valor de pagamento, de aporte, a gente vai utilizar aqui a função PGTO, tá? Que é referente pagamento. Inclusive, se você quiser descobrir aqui, o que essa função faz, né? Aliás, o que qualquer função do Excel faz, aqui do lado, deixa eu só tirar esse parênteses, ele traz uma colinha falando que essa função faz. Então, a função PGTO calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma taxa de juros constantes. Então, assim, às vezes até pode ser um pouquinho mais técnica a explicação, mas qualquer função do Excel sempre vai trazer uma colinha te explicando o que aquela função faz. Tá? Então, vamos lá, PGTO. Né? Então, isso que eu acho muito legal. É só você seguindo aqui esse script que ele vai calcular para você automaticamente, só pelo fato de você montar aí essa equação. Então, vou selecionar aqui a taxa, ponto e vírgula, vou selecionar aqui o período de 12 meses, ponto e vírgula, vou selecionar aqui o valor presente, vou colocar aqui negativo, tá? Valor presente, ponto e vírgula, e o valor futuro, nesse caso, eu não tenho, então eu vou ignorar ele, e aqui, o que vai acontecer? Eu vou pedir aqui, fim do período, tá? Vou dar Enter. Então, se eu pagar a primeira aqui, postecipado no caso, né? Se eu pagar a primeira aqui postecipado, ou seja, depois de 30 dias, esse vai ser o valor, 294,75. Então, na área financeira a gente tem esses dois termos, né? Então, pagamento postecipado e antecipado. Postecipado é depois de um período, depois de 15, 30, 45, 60 dias, né? E antecipado é a primeira no ato. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a mesma operação, tá? Eu vou repetir exatamente a mesma operação. A única coisa que eu vou fazer diferente é que eu vou mudar a variável do final. Então eu não vou pedir para ele calcular o pagamento no fim do período, e sim no início, porque eu estou falando de um pagamento antecipado. Então vamos lá, valor, preço aqui, 3.280, prazo 12 meses, tá? Taxa de juros 1,18% ao mês. Então vamos lá, igual PGTO, vou selecionar aqui a taxa, mesma coisa, tá gente? Então taxa, período, ponto e vírgula, valor presente negativo, ponto e vírgula, valor futuro eu não tenho, então eu vou desconsiderar. E aqui a única coisa que vai mudar é que em vez de pedir aqui no fim do período, tá, eu vou pedir aqui no começo. Então, como eu disse para você, sempre a gente iria utilizar aqui como referência fim do período, mas nesse caso aqui eu coloquei essa situação diferente para a gente poder entender qual vai ser a diferença. Tá? Então aqui vai ser a opção 1, vou dar Enter. Então, se eu pagar a primeira depois de 30 dias, o valor, né, se eu realizar aqui o pagamento postecipado, o valor da compra, né, dessa parcela vai ser de R$ 294,75, enquanto que se eu pagar a primeira parcela no ato, lembrando que continua sendo 12 parcelas com a mesma taxa de juros e o mesmo valor,
as parcelas vai me sair aqui no valor de R$ 291,31. Você deve estar pensando, a diferença é muito pequena, sim, só que a gente está falando num período de 12 meses. Então, se a gente for calcular aqui essa diferença, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Então, eu vou pegar aqui 294,75 menos 291,31, e ele vai me trazer a diferença aqui de 3,44. Só que como a gente está falando aqui num período de 12 meses, o que você vai precisar fazer é multiplicar isso daqui por 12. Então vai dar o valor aqui de R$ 41,28. Então, na verdade, a diferença aqui não é de R$ 3,44. A diferença aqui que a gente está falando é de R$ 41,28, que é referente ao período de 12 meses, tá bom? E para finalizar, a gente vai ter aqui a última situação, onde fala o seguinte: aplicou-se R$ 18.000 durante 6 meses. No final do período foi resgatado R$ 20.050. Qual a taxa de juros mensal dessa aplicação? Ok? Então, ó, o valor presente aqui vai ser de 18.000. O período vai ser de 6 meses. O valor do resgate, 20.050. E para a gente poder descobrir aqui a taxa, igual taxa, e a gente vai preencher aqui essas informações. Então, período, ponto e vírgula, valor de pagamento. A gente não vai ter aporte aqui mensal, então vou ignorar. O valor presente entra negativo, ponto e vírgula, o valor futuro entra positivo, ponto e vírgula, fim do período. Fecha parênteses, dá Enter. E a gente vai ter aqui o valor, a taxa de 1,81%. Tá? E da mesma forma, qualquer um desses valores que você modificar, se eu colocar aqui 15.000, ele vai modificar para mim essa taxa. Tá? Então, basicamente, é muito legal aqui essas operações que a gente fez, porque qualquer variável que você modificar, seja qualquer um aqui dessas tabelas, ele vai estar alterando. Ok? Então é o seguinte, essas são as principais funções financeiras que a gente tem dentro do Excel. É claro que lá na biblioteca a gente tem muito mais funções do que essas que eu estou te mostrando, mas eu acredito que essas daqui são as principais. Dependendo se você pretende seguir carreira na área financeira, né, contas a receber, contas a pagar, tesouraria, ou de forma geral, todos nós normalmente se deparam aí com duas situações, né? Então, que foi justamente o que eu contextualizei aqui. Ou empréstimo, ok? Ou empréstimo, ou então, né, algum tipo de aplicação. Na verdade, não seria nem aplicação, seria investimentos. Tá? Então, eu quis utilizar justamente dentro desse contexto, porque eu acredito que a gente consegue utilizar aí no nosso dia a dia. Tá? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Tá? Espero que realmente seja útil essa forma que eu passei para vocês de calcular. Do meu ponto de vista, fazer isso dentro do Excel é muito mais fácil do que fazer à mão, porque basta vocês seguindo ali exatamente, né, a sintaxe, ele vai te trazer todas as informações, tá? Ele vai estar te trazendo todas as informações para que você possa preencher e chegar ao resultado final. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a nossa próxima aula.